Você já ouviu falar do estranho episódio em que Satanás disputou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés? Poucos conhecem essa história e menos ainda conseguem entender o que realmente aconteceu. Mas ela está registrada, de forma enigmática, escondida nas profundezas da Bíblia. Hoje, vamos desvendar esse mistério. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores celestiais, onde forças do bem e do mal colidiram por um corpo, o corpo de um dos maiores profetas da história. A Bíblia relata, em Deuteronômio 34, que Moisés morreu aos 120 anos nas terras de Moabe. Curiosamente, o texto afirma que ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Ou seja, Moisés morreu, mas foi Deus quem o sepultou. E ninguém viu nenhum ritual, nenhum túmulo conhecido. Mas por que tanto mistério? O que realmente alimenta o mistério está em um único versículo do Novo Testamento. Judas, versículo 9. Ali está escrito: Contudo, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a lançar contra ele acusação injuriosa, mas disse: O Senhor te repreenda. Essa é a única passagem bíblica que menciona essa disputa espiritual direta. Mas o que exatamente estava em jogo ali? Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Teólogos e estudiosos ao longo dos séculos levantaram várias hipóteses. Aqui estão algumas. Moisés era extremamente respeitado e amado pelo povo. Se seu corpo fosse encontrado, era possível que o povo de Israel construísse um santuário em sua homenagem e passasse a venerá-lo como um deus. Satanás poderia estar tentando usar isso para desviar a adoração de Deus para um cadáver sagrado. Outra hipótese é que Satanás tentava impedir a ressurreição ou glorificação de Moisés, acusando-o de pecados do passado. Ele matou um egípcio, duvidou de Deus, desobedeceu em Meribá. Satanás é chamado na Bíblia de o acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12:10, e pode ter tentado usar isso contra Moisés. Moisés aparece, séculos depois, no Monte da Transfiguração ao lado de Elias, ao lado de Jesus, Mateus 17. Será que Deus já planejava esse momento e Satanás queria impedir? Quem é Miguel? O texto de Judas menciona Miguel, o arcanjo. Na Bíblia, ele aparece como o líder do exército celestial. É ele quem luta contra o dragão no Apocalipse, AP 12:7, quem protege o povo de Deus no livro de Daniel. Ele não discute com Satanás, apenas declara: O Senhor te repreenda. Esse detalhe é poderoso. Mostra que mesmo Miguel, com toda a sua autoridade, não invoca sua própria força, mas age em nome de Deus. Muitos estudiosos acreditam que esse episódio citado em Judas 9 tenha origem em um antigo texto judaico chamado Assunção de Moisés, que não está na Bíblia. Esse livro não sobreviveu por completo, mas era conhecido na época. O autor da carta de Judas pode ter feito referência a ele, assim como Paulo citou poetas gregos em seus escritos. Mas isso não tira a autoridade do texto. Apenas mostra que o autor usou algo conhecido dos leitores para ensinar uma verdade espiritual. E o que aprendemos com tudo isso? Apesar de todo o mistério, essa passagem ensina lições profundas. Primeiro, nem mesmo os maiores servos de Deus estão livres da oposição espiritual. Satanás ainda tenta interferir mesmo após a morte, quando há um propósito de Deus envolvido. Segundo, a batalha espiritual é real. Existe um conflito invisível entre o bem e o mal, que muitas vezes escapa aos nossos olhos. E terceiro, a autoridade está no nome do Senhor. Nem Miguel confiou em sua própria força. Isso nos ensina a não enfrentar o mal sozinhos, mas com a autoridade de Deus. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é uma das passagens mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Ela nos lembra que há muito mais acontecendo nos bastidores do mundo espiritual do que podemos imaginar. E que, no fim, Deus está no controle, mesmo quando não entendemos tudo. Se você gostou desse mergulho no mistério, se inscreva no canal,
Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que ama explorar os enigmas da Bíblia. Temos muito mais para descobrir juntos.